nossa entrevista de estúdio de hoje é sobre um problema vivido diariamente por todos nós. Quem nunca viu um motorista ultrapassar o sinal vermelho e estacionar em lugar proibido? Entre os pedestres também, muitas vezes, sobra pressa, falta cordialidade. E aí a gente se pergunta, por que a má educação no trânsito é tão comum? Nós trouxemos o especialista em trânsito, Paulo Ademar, para falar sobre o assunto. Bom dia. Bom dia. Falta mesmo gentileza no trânsito, não é? Não tenha dúvida disso, né? Todos nós convivemos no trânsito e percebemos que falta bastante solidariedade no trânsito. Pois é, e nós procuramos exemplos dessa falta de gentileza e encontramos muitos. Uma gari que trabalha aqui em Belo Horizonte ajudou na reportagem. Ela passa os dias limpando a cidade e observando o trânsito. A impressão dela sobre a educação das pessoas não foi nada boa. Leila trabalha em uma área hospitalar e olha só do que ela reclama. Tem dia que eu chego em casa, minha cabeça está zunindo de tanto barulho. E esse é só o primeiro item da lista da gari. Os cones de segurança, por exemplo, não costumam ficar de pé por muito tempo, não. O motoqueiro vem com o pé, joga o cone para fora. O motorista do ônibus sai levando o cone. Quando você vai reclamar, eles ainda xingam ainda. Assim, eles já levantam estressado, né? E estressa no trânsito. E a educação assim é zero. O trabalho nas ruas mostrou para Leila o que muita gente ainda não percebeu. Basta prestar atenção para ver situações como esta. A motorista parou em cima da faixa de pedestres e aí... Foi. Na imagem, motoristas ignoram o sinal vermelho. Caminhões, ônibus, carros, um total desrespeito à lei de trânsito. Quer mais um exemplo de má educação? Quando está sendo uma ambulância, né? Não tem paciência de esperar a ambulância passar para depois eles passar, não. Ah, isso aí é horrível, né? Pedestres muitas vezes não deixam por menos. Aqui o sinal aberto para os carros não intimida e as pessoas tomam conta da rua. O vendedor de picolés atravessa fora da faixa. Adiante, o mesmo exemplo. Este homem caminha despreocupado. Este outro se equilibra na mureta. As pessoas são cada vez com mais pressa, então cada vez mais estressados, e aí isso vai gerando uma bola de neve, né? Na medida em que a falta de educação no trânsito se torna comum, o dia a dia de quem circula pela cidade também fica cada vez pior. E muitas vezes o traçado das avenidas e a grande quantidade de veículos são o ponto de partida para uma verdadeira guerra por espaço. A cada dia, mais gente disputa um lugar no trânsito. Em 1999, Belo Horizonte tinha uma frota de 655.227 veículos. 10 anos se passaram e o número saltou para 1.139.258 carros, caminhões, ônibus, motos nas ruas. A sensação de ter o espaço invadido por outros motoristas se tornou comum na cidade. Já tive casos de pessoal descer do carro para discutir comigo. Eu não posso sair do meu serviço, né, que sou motorista de lotação, não posso sair para discutir com ele, né? Mas que dá vontade, dá. A gente fica vulnerável, né, imune, que um veículo daquele porte lançado sobre a nossa faixa, assim, de repente é complicado. Tem que haver uma conscientização dos motoristas, né, dos condutores, para eles poderem ter mais educação no trânsito, né, e respeitar as regras. Faixa de pedestre, sinal fechado, ambulância tem prioridade, né, área hospitalar. Então eles deviam ter mais educação no trânsito. Nós continuamos então a entrevista com o senhor Paulo Ademar, que é especialista em trânsito. Tem que haver mais conscientização. A Leila tem razão no que diz, né? Não tenha dúvida, todos nós sempre estamos atrasados. Nos dias de hoje, isso é comum no nosso meio. E a pessoa às vezes quer descontar isso no seu semelhante que está ali utilizando o mesmo espaço dentro do trânsito. E ele esquece que todos, não só ele, mas todos nós também, eventualmente estamos atrasados e estamos precisando dividir a pista, a calçada com o outro usuário de trânsito ali naquele momento. Como nós vimos na reportagem, o número de veículos, pelo menos aqui em Belo Horizonte, aumentou muito nos últimos anos. Isso contribui para essa falta de educação, não é? O boom de economia propiciou que nós tivéssemos uma ampliação da frota, até mesmo uma renovação da frota, e essa falta de espaço traz com que nós tenhamos que dividir um espaço de uma maneira mais democrática. E isso não tem acontecido. E o pior, nas escolas onde nós deveríamos ensinar isso às nossas crianças
desde a tenridade, isso também não tem acontecido. Essa educação deveria começar, então, desde cedo nas escolas, não é? Não tenha dúvida. Ela só vai ser eficiente se ela começar na escola, porque então depois seria somente uma continuidade. Não deixar a pessoa aprender sobre educação de trânsito somente no momento de autoescola, quando ele fizer 18 anos. Mesmo porque, como nós vimos na reportagem, até profissionais de trânsito, como motoristas de ônibus, por exemplo, avançam os sinais vermelhos. Acontece muito isso, né? Não deveria acontecer, porque isso pode produzir acidente, mas acontece. Todos nós que usamos o trânsito percebemos que no nosso dia a dia nós temos várias incorreções. Ou às vezes, por ignorância de conhecimento de legislação, ou até mesmo propositadamente porque está com pressa. O que essa falta de gentileza causa? Alguém que ultrapassa o sinal vermelho, outro que não dá preferência para quem está do lado, não abre espaço para outros motoristas. O que isso cria ao longo do dia? Não tenha dúvida, isso vai resultar em acidente. Acidente é uma conspiração de etapas. Às vezes, quando nós acordamos atrasados, isso vai resultar num acidente lá às 18 horas. Então, tudo vai conspirando, vai ajeitando para que num determinado momento ele venha acontecer. Nós devemos gerenciar. Eu saí de casa, estou atrasado, deixa eu ver o que eu posso minimizar hoje, um telefonema que eu posso antecipar, porque aí eu gerenciando o meu dia, eu tenho a chance de terminá-lo bem e ao invés de tentar tirar o atraso no pé direito, ou seja, no acelerador. As pessoas precisam entender que o trânsito está cada vez mais complicado e precisam se preparar para isso, não é? Devemos preparar. Aliás, aí é que está a dica, é de nós fazermos uma prevenção. Antes de dormir, preveja como é que vai ser o seu dia, o dia seguinte, né? Quais as atividades que você tem que fazer, os telefonemas que você tem que fazer, uma análise preliminar de risco, que é o nome correto lá na segurança do trabalho. E isso vale para os pedestres também, é preciso lembrar, não é? Não tenha dúvida, ele também está inserido na mesma situação. Ora ele está utilizando o espaço da calçada, ora ele está dentro, obviamente, do ônibus ou atravessando a rua, mas o espaço é o mesmo. Mais gentileza, um trânsito melhor. Não vai fazer falta nenhuma, pelo contrário, vai nos ajudar e muito. Senhor Paulo, muito obrigada pela entrevista, um ótimo dia. Igualmente, um bom dia.